Olá, amigos do canal, estou de volta! Hoje com mais um vídeo sobre a história de Visconde do Rio Branco, segunda parte. Como foi narrado na primeira parte, os índios coroados foram os primeiros habitantes da cidade de Visconde do Rio Branco. Já no ano de 1758, o pioneiro Padre Ângelo da Silva Peçanha aqui se encontrava para dar início à campanha civilizadora dos coroados, sendo mais tarde substituído pelo Padre Manoel de Jesus Maria. Vamos entrar no túnel do tempo e viajar pela história. No ano de 1777, época em que aqui já se encontrava o Padre Manoel de Jesus Maria, como vigário de São Manuel dos Sertões de Rio Pomba e peixe dos índios coroados e cropós. Sua missão era ensinar os princípios religiosos aos habitantes, não só locais, como das comunidades vizinhas. O trabalho do Padre Manoel foi importantíssimo. Ele foi o pacificador de nossos indígenas, o verdadeiro apóstolo que deixou seu nome gravado em nossa história. O Padre Manoel de Jesus Maria continuou seu trabalho missionário até que, em 1787, autorizou-se a construção de uma capela dedicada a São João Batista, que foi mais tarde por ele abençoada. A data da inauguração da capela de São João Batista foi um marco tão importante na história de Visconde do Rio Branco que mereceu estar gravada na bandeira do nosso município. Prosseguindo no túnel do tempo, podemos notar que o trabalho missionário do Padre Manoel continuou-se feito até que, em 1811, já tendo sido criado a paróquia de São João Batista, foi nomeado primeiro vigário da então florescente Vila do Presídio de São João Batista. O Padre Marcelino Rodrigues Ferreira, a ele se deve a construção da primeira igreja matriz de estilo colonial, demolida em 1907 para dar lugar à atual Praça 28 de Setembro. Se o Padre Manoel de Jesus Maria foi o catequizador de nossos índios, o capitão francês Guido Thomas Marielle foi o civilizador de toda a região. Chegou aqui em 1813. Seu quartel foi instalado no presídio, justamente no momento em que as lutas entre os índios e os donos das Seis Marias exigiam a presença de um pacificador. O que eram as Seis Marias? Seis Marias eram terras doadas a pessoas que tinham intenção de cuidá-las. Isto aconteceu em 1768. Os índios, que eram os donos da terra, entraram em luta com os donos das Seis Marias, que eram ao todo 9 pessoas. De acordo com o que está registrado no Arquivo Público Mineiro, Visconde do Rio Branco, Terra, Povo, História, professor Olian José. Como diretor-geral dos índios, Maliere foi um homem forte que estendeu seu raio de ação muito além dessas terras e deixou seu nome gravado na história de nosso povo por sua obra fecunda e civilizadora. A ele devemos também a criação de uma escola primária, assim como a construção de um caminho de ligação entre o presídio e campos no estado do Rio, que já havia sido anteriormente idealizado pelo Padre Manoel Jesus Maria. Infelizmente, Guido Maliere morreu vítima de malária em sua fazenda em Guidoval, mais precisamente na Serra da Onça. Além de Guido, tivemos outros diretores de índios. Destacamos aqui as figuras de Francisco Pires do Farinho e do capitão Gonçalo Gomes Barreto, patriarca da tradicional família Barreto de nossa cidade.
A época de Guido foi marcada no presídio pela presença de vários naturalistas alemães que aqui chegaram em viagem de estudos. Eram todos cientistas importantes que vieram acompanhados por equipes competentes de zoológicos, biólogos, botânicos e desenhistas. Os trabalhos de pesquisas que os naturalistas nos legaram forneceram-nos dados preciosos sobre os índios que habitavam a região, seu modo de vida e costumes. Os desenhistas, por sua vez, documentaram através de seus desenhos perfeitos a natureza, a flora, a fauna, o homem, enfim, tudo aquilo que observavam em sua paisagem por estas bandas. Os trabalhos dos naturalistas foram fontes preciosas para que ajudassem a compor a história de Chopotó dos Coroados. Dentre os relatos que nos deixaram, ficamos sabendo, por exemplo, como os coroados, em dia de festas, homenageavam seus deuses, dançando e cantando ao redor do pompong, uma enorme panela de barro cheia de viru. O que era viru? Viru era uma água ardente feita de milho cujos grãos as índias mascavam e cuspiam dentro da panela a fim de que fossem feita a fermentação da bebida. Não era um modo muito asseado de fazer bebida, mas negar bebê-las quando oferecida significava séria ofensa aos índios. Os naturalistas foram obrigados a ingeri-la com medo da reação dos índios. Além da fabricação do viru, ficamos cientes de como eram feitas suas caçadas e pescarias, de modo como eram usadas as armas especiais que fabricavam para apanhar aves e pássaros, e também de como enterravam os mortos e pintavam os corpos nas cerimônias em que seus deuses eram invocados. Guido Barrielli foi um grande pacificador, unindo brancos e índios. Ele teve grande importância na formação deste povoado, que um dia iria se tornar Visconde do Rio Branco. Vou ficando por aqui, mas eu volto com mais histórias.